Olá, meus queridos, como vocês estão? Estamos caminhando, a nossa caminhada ainda online, mas creio que está perto de a gente se rever no presencial. Estamos caminhando com este propósito e esperamos aí a participação de vocês aqui no nosso projeto. E espero também que todos estejam bem. E hoje nós vamos para mais uma devocional e que você possa, neste momento também, parar um pouquinho e ouvir da palavra de Deus na nossa devocional. E nós vamos começar orando, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade. Isso é prova de que Ele nos ama. Ama a mim, ama você, ama a sua família. E temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade que através da internet nós podemos, ó Pai, nos comunicar. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque podemos sentir o teu cuidado em nossas vidas, na vida dos nossos beneficiários e de suas famílias. Que a cada dia, Senhor, nós possamos ter o nosso coração grato por tudo que o Senhor tem feito. Nos abençoa, que os nossos planos possam ser realizados conforme a tua vontade. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Neste momento, eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus para que sirva de edificação para as nossas vidas, que se encontra no Salmo 128, verso 1. É um versículo usado muito para a família, mas eu gosto muito dele para a nossa edificação pessoal, quando diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É feliz, é bem-sucedido aquele que teme ao Senhor. Não é só dizer assim, eu confio em Deus, eu creio no Senhor, eu entendo o sacrifício dele, mas é andar no seu caminho. Muitos alunos aqui são abordados e é perguntado a ele qual a sua religião. Eles dizem, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas não tem tido um compromisso com Deus. Não tem andado por caminhos que agradam ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o temor de Deus, ou o temor a Deus, nos traz felicidade. E quando nós dizemos que cremos em Deus, confiamos nele, aceitamos o seu sacrifício, nós procuramos a cada dia andar de acordo com a vontade dele. Então, que você que diz, que é cristão, procure andar nos caminhos do Senhor. E aqueles que têm se esforçado para isso, continue fazendo cada dia mais para agradar ao Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 13, diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então a gente vê que agradar ao Senhor é andar contrário à vontade do mundo. Não é fazer a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus. E todos nós sabemos qual é a vontade de Deus, que vivemos uma vida que agrada a Ele, fazendo aquilo que é correto para a glória de Deus. Então que você possa refletir, que caminho eu estou andando? Os caminhos que eu estou andando são os caminhos que agradam a Deus? Eu estou mortificando os desejos da carne para eu conseguir chegar lá no céu? Você pense e que a cada dia você possa se preocupar em fazer aquilo que agrada a Deus. Que Deus abençoe
e vamos para mais uma aula, né? E que você possa ser edificado e possa crescer em todas as áreas de sua vida. Que Deus abençoe. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, em uma das nossas aulas. O nosso tema de hoje é: o Carnaval é uma festa da alegria? Então hoje nós estaremos falando um pouco sobre essa festa de Carnaval, essa festa que é bastante conhecida e divulgada, né, mundialmente. Carnaval, a festa da carne. Por que esse termo, né, a festa da carne? Bem, primeiro que tudo, nós precisamos entender o contexto bíblico, né, em relação ao nosso comportamento, as nossas atitudes, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer circunstância, ok? Então o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 13, ele diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que é que o apóstolo Paulo está querendo falar, né, para nossas vidas? E o que é que ele está falando aqui para os irmãos que se encontravam ali na igreja de Roma? Paulo está dizendo o seguinte: se nós não fizermos plenamente a nossa vontade, né? Já que a nossa vontade ela é propiciada, né, para que a gente faça coisas que a nossa carne, o nosso ego, ele deseja. E muitas vezes nós nos prejudicamos devido a essas escolhas, não acertadas que nós fazemos em nossas vidas. Então o apóstolo Paulo diz, se vocês viverem pelo Espírito, vocês irão viver. Mas se vocês começarem a alimentar as obras da carne, do corpo, vocês irão morrer. Bem, o Carnaval, como eu falei, é uma das festas mais conhecidas e mais populares do mundo. É totalmente contrário aos valores cristãos, aos valores bíblicos, né, como nós sabemos. Mas, por um lado, não podemos também deixar de considerar que esta festa é uma manifestação folclórica e cultural do povo brasileiro. O povo brasileiro absorveu, essa festa. Não é uma festa típica, não é uma festa própria do Brasil em si. Bem, então eu tenho algumas perguntas aqui agora para nortear o nosso estudo. Onde e como teve início o Carnaval? Qual tem sido a sua trajetória desde o seu princípio até os dias atuais? Existem elementos éticos em sua origem? Então são perguntas que, na medida do possível, estaremos tentando responder na aula de hoje. Sabendo que existem muitas informações sobre o Carnaval. Bem, a real origem do Carnaval é um tanto obscura. Alguns historiadores assentam a sua procedência sobre as festas populares em honra aos deuses pagãos, Baco e Saturno. Em Roma realizavam-se comemorações em homenagem a esses deuses, deuses de origem grega, conhecido também como Dionísio, responsável pela fertilidade, e era também o deus do vinho e da embriaguez, Então a gente já vê que há uma certa tonalidade, uma certa característica ao Carnaval que nós temos hoje, muita bebida, muitas pessoas embriagadas no meio da rua. Bem, mas qual é a origem histórica da festa? A palavra carnaval, ela deriva da expressão latina, carne levare. O que quer dizer isso? Significa a abstenção da carne. Este termo começou a circular por volta do século XI, XII, por aí,
para designar a véspera da quarta-feira de cinzas, dia em que se inicia a exigência da abstenção da carne, ou jejum quaresmal, segundo a Igreja Católica. Devido à sua origem pagã e pelo fato de ser uma festa um tanto obscena, a relação entre a Igreja Romana, e o Carnaval nunca foi amigável. No entanto, o que prevaleceu por parte da Igreja foi uma atitude de tolerância quanto a essa manifestação, até porque a liderança da Igreja ela não conseguia eliminar essa festividade do seu calendário. Qual seria a solução? Bem, a solução então foi: se não pode vencê-los, junte-se a ele. Daí no século XV, a festa da carne, por assim dizer, foi incorporada ao calendário da Igreja, sendo oficializado como a festa que antecede a abstinência de carne requerida pela Quaresma. A tentativa da Igreja Católica Romana da cristianização do Carnaval e de sua atual justificativa é totalmente inconsequente, infeliz e irresponsável. A ligação dessa festa com o povo de Roma tornou-se tão sólida que a Igreja Romana preferiu, ao invés de suspendê-la, dar-lhe uma nova característica católica. Ao olharmos para países como a Itália, Espanha, a França, vemos fortes denominadores comuns do Carnaval e suas culturas. Estes países sofreram grandes influências romanas. Não existe uma referência bíblica sequer favorável a esse argumento. Pelo contrário, existe todo um contexto bíblico explicitamente contrário a essa manifestação popular. A origem da festa no Brasil, Então houve um momento, que essa festa ela se originou no Brasil. Bem, o primeiro baile de carnaval realizado no Brasil ocorreu em 22 de janeiro de 1841, na cidade do Rio de Janeiro, em um hotel, o Hotel Itália, localizado no antigo Largo do Rócio, hoje Praça Tiradentes. Por iniciativas dos seus proprietários italianos, empolgados com o sucesso dos grandes bailes mascarados da Europa. Ao contrário do que se imagina, a origem do carnaval brasileiro é totalmente europeia, sendo herança do intrudo português. O que é isso? Os 3 dias que precedem a entrada da Quaresma e das mascaradas italianas. Somente muitos anos depois, no início do século XX, foram acrescentados elementos africanos que contribuíram de forma definitiva para o seu desenvolvimento e originalidade. Então veja só, falando um pouco sobre esta palavra, intrudo, nessa época o carnaval era muito diferente do que temos hoje. Era conhecido como intrudo, festa violenta na qual as pessoas guerreavam nas ruas, atirando água nas outras, através de bisnagas, farinha, pó de todos os tipos, cal, limões, laranjas podres, até mesmo urina. Então veja só, aí nós percebemos uma certa semelhança com o carnaval que nós temos hoje de bairro, de rua, aquele suja, onde as pessoas sujam umas às outras. Mas qual seria a posição bíblica para essa festividade? Como podemos observar, o carnaval ele tem sua origem em rituais pagãos de adoração e deuses falsos. Trata-se, por isso, de uma manifestação popular maculada, manchada de obras da carne, condenadas claramente pelas Sagradas Escrituras. Então, essa festividade ela é algo que ela não é observada, não é aceita pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, pela Bíblia. Sempre notaremos bebedeiras desenfreadas, danças sensuais, música, nudez,
liberdade sexual e falta de compromisso com as autoridades civis e religiosas. E é isso que a gente percebe muitas vezes nessa festividade. Alguns princípios bíblicos são claros para que nós venhamos entender, não é, qual é a aceitação ou qual é a afirmação para entendermos, né, que essa festividade ela é antibíblica. Bem, lá em Romanos 8, capítulo 5, verso 8 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 20 diz: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o cristão ele deve ser sábio ao tomar a sua decisão, sabendo que, porém, o saldo dessa festa é negativo para a família. São milhares de jovens que se embriagam, são milhares de jovens que se iniciam nas drogas nesse período, nessa festividade. São milhares de indivíduos que se rendem, né, às loucuras, né, às loucas paixões dessa festa. São milhares os casamentos que se acabam. São milhares de pessoas que, depois das cinzas, colhem os amargos frutos dessa festa dos excessos. É isso que essa festa é. A festa dos excessos. A festa onde as pessoas começam a extrapolar, onde as pessoas elas perdem o limite, onde elas perdem, né, muitas vezes a sua dignidade. Ok? Então que você tenha prestado atenção, né, nesta aula, que você tenha aprendido mais, não é? E logo que você assistir esse vídeo, você dá o ok lá, confirma que assistiu, para que a gente possa colocar a sua frequência virtual, ok? Fiquem com Deus.